As informações do mercado da bola, elas esquentam, e Pedro Raul, centroavante muito disputado no mercado e que inclusive foi sondado pelo Internacional, está em Porto Alegre, mas não existe nenhuma negociação avançada, pelo menos por enquanto, para que ele possa jogar no Beira-Rio. Maurício, este sim, tem propostas confirmadas pelo empresário do jogador e que podem indicar um futuro dele longe do Beira-Rio já na temporada de 2023. Pedro Henrique dá entrevista no Donos da Bola, garante que quer se manter no Internacional e dá bastidores sobre a mudança de rumo que ele teve nessa temporada de 2022. Além disso, o Inter define como será a logística de sua pré-temporada, que passa também por um período concentrado em um hotel aqui na região metropolitana. Esse é o Diário do Inter KTO de quarta-feira, 16 de novembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa quarta-feira. Uma quarta-feira muito movimentada do ponto de vista do mercado de transferências. Eu vou aqui trazer as principais informações do dia do mercado que já começa a esquentar bastante, tá? Na tarde dessa quarta-feira, eu gravei um vídeo falando sobre Pedro Raul e de uma informação que vem de Minas Gerais de que o Pedro Raul ele está interessando ao Internacional e que o Inter entrou em uma concorrência que é muito dura pelo jogador ao longo dos últimos dias. Corinthians e Vasco estariam também buscando a contratação do centroavante. Eu dei detalhes das informações que eu tenho sobre o Pedro Raul, é só clicar aqui em cima para assistir, mas existem atualizações. Por exemplo, o Pedro Raul já está em Porto Alegre. Mas calma, isso não significa que ele vai jogar no Internacional. O Pedro Raul é gaúcho, ele é de Porto Alegre. Então ele está aqui só passando as férias dele. Inclusive o Vaguinha, lá no canal do Vaguinha, conversou com o Pedro Raul nessa semana. E o Pedro Raul disse que não chegou nenhuma proposta confirmada do Internacional para ele. Por enquanto, só sondagens. E vai ao encontro daquilo que a gente vem informando nos últimos dias. Inclusive, de que o Pedro Raul ele não é o ficha 1, porque o Inter entende que ele é muito paradão, que ele é de outra característica em relação ao que o time precisa. Vamos acompanhar de perto o que vai acontecer com o Pedro Raul. Eu tô mais achando que ele vai ir para o Vasco da Gama, tá? No que está se desenhando nesse momento, mas ele vai confirmar o seu futuro nos próximos dias, com certeza. Quem, este sim, tem proposta, e as propostas já estão com a direção do Internacional, de acordo com o empresário desse jogador, é Maurício, tá? E eu vou falar aqui da real possibilidade de saída desse jogador, que é um jogador muito importante para o Mano Menezes. Ele encerrou a temporada de 2022 do Internacional como titular, mas é importante dizer que o Maurício é talvez o principal ativo que o Inter tenha neste momento para vender. E aí já arrancar o ano de 2023 com um bom valor da meta de venda cumprida, batida, para ter um bom ano do ponto de vista financeiro. O Inter precisa vender no ano de 2023. Vamos trazer algumas informações sobre o Maurício aqui. O André Curi, empresário do Maurício, confirma que o Maurício recebeu uma proposta, uma oferta do Red Bull Bragantino, uma proposta oficial. Essa proposta, obviamente, ela está com o Inter. E aí a questão de o Inter escolher vender ele ou não para o Red Bull Bragantino. O Bragantino já pagou uma boa grana pelo Praxedes, foram 6 milhões de euros aproximadamente. O Maurício é um valor um pouco maior que o Inter pretende ter com esse jogador. Eu não tenho acesso a qual o valor da proposta que o Bragantino fez, mas o Inter espera arrecadar um bom dinheiro com esse jogador. Se não foi o Red Bull Bragantino, o André Curi garante que existem duas propostas nesse momento pelo Maurício, uma do Bragantino e outra de um clube da Europa, que a gente não sabe qual é. Além disso, tem uma informação que surgiu nessa quarta-feira de que olheiros do Real Madrid e do Arsenal foram ao Beira-Rio assistir Internacional e Palmeiras, mas para assistirem Endrick, e acabaram gostando muito e buscando informações sobre o Maurício. Então, assim, o jogador mais quente nesse momento para sair do Internacional disparado é o Maurício. E existe uma real chance dele sair, exatamente por essas propostas que já chegaram ao Internacional de acordo com o empresário. Uma do Red Bull Bragantino, que eu não acho que o Inter vá vender o Maurício para o Red Bull Bragantino, tá? Eu acho que o Inter vai tentar um mercado um pouco mais valorizado para esse jogador.
e outra proposta do futebol europeu, além desses gigantes da Europa também esquentando o nome do Maurício. Existe uma chance real do jogador já sair nessa pré-temporada com toda essa especulação em cima dele. Hoje o Inter definiu, na quarta-feira o Inter divulgou, na verdade, a sua logística de pré-temporada. O Inter se reapresenta no dia 14 de dezembro, e aí faz um período de 10 dias, sendo 5 dias no CT Parque Gigante e 5 dias no Hotel Vila Aventura, em Viamão, onde o Inter vai ficar concentrado até por 5 dias, tá? E aí no dia 23 de dezembro o Inter realiza o último treinamento e dá uma folga para os jogadores de 10 dias, para eles curtirem Natal e Ano Novo. Se reapresenta no dia 3 de janeiro. E aí dá sequência à pré-temporada. Nesse meio tempo, a direção colorada já pretende trazer os reforços, fazer as negociações que pretende fazer para mudar o elenco do Inter naquilo que precisa mudar para o próximo ano, tá? Hoje a gente teve também uma entrevista do Pedro Henrique no Donos da Bola. Uma entrevista muito interessante, onde o Pedro Henrique ele destaca principalmente a mudança de vida que ele teve, né? Se a gente pegar um ano atrás, novembro de 2021, cara, o Pedro Henrique andava no aeroporto Salgado Filho e não tirava 3 fotos. Ninguém conhecia o Pedro Henrique. E aí ele vem para o Internacional e em menos de uma temporada, quase metade de uma temporada, ele se torna um dos grandes jogadores do Internacional e hoje é um cara que não pode sair na rua, que a torcida colorada tá idolatrando. E essa mudança de vida dele aos 32 anos, ele não era conhecido aqui no Brasil, é a primeira vez que ele tem uma passagem de destaque pelo futebol brasileiro. É agora no Internacional, chama muito a atenção e ele falou muito sobre isso e é bem legal a gente saber esse bastidor. Amanhã, inclusive, eu devo trazer um vídeo sobre o Pedro Henrique falando de um movimento que ele fez de troca de empresário e de um incômodo que ele teve em determinado momento. Mas esse é um bastidor um pouco mais detalhado, eu vou trazer em um vídeo nessa quinta-feira, tá? Vou fechar com 2 informações de mercado, tá? Odair Hellmann é o novo técnico do Santos. Eu trouxe aqui ao longo da semana que o Paulo Roberto Falcão é o novo coordenador técnico do Santos, contratado pelo Clube Santista. E já anunciou o seu treinador, que é Odair Hellmann, o Papito. Então, vão acabando as opções, ou vão se acomodando as opções para uma eventual saída do Mano Menezes. E o Odair Hellmann agora vai para o Santos. Sorte pro Papito lá, inclusive. Aliás, sobre isso, eu gravei um vídeo aqui falando sobre Eduardo Cudê e o porquê ele não pode ser o técnico do Internacional nessa temporada de 2023, mesmo que o Mano saia. Existem incompatibilidades e eu explico aqui, é só clicar para assistir, beleza? Para fechar, vamos falar de KTO. Olha só, é domingo. Catar e Equador. É a Copa do Mundo. Vai começar. Quando começar a Copa do Mundo, vai ser chuva de odds aqui no espaço do Diário do Inter KTO. Joga lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA, ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito e já te prepara para jogar no bolão da KTO. Com R$5 tu pode ter até R$500 mil em free bet. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!